Bora lá, Magnão! Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá aí? Tudo na Santa Paz e por aí, Jean. Maravilha também, joia. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Mais um bate-papo aqui, o terceiro com o nosso colega aqui, agora hoje é o Wagner. Lembrando dos últimos dois que a gente teve aí, que foi um de PLR Premium, o penúltimo que foi cargos e salários, agora com o Wagner aí, para a questão de indicadores, viu? Esse aqui é um tema polêmico, que muitos sabem, poucos não sabem, mas eu acho que para ajudar vocês aqui no dia a dia. Bom, vamos lá. Gente, o objetivo do canal aqui é ajudar vocês, principalmente, fazer o departamento pessoal, ele sair daquele burocrático, aquele mais travado, um departamento muito mais leve, para se tornar mais leve e se tornar também estratégico. Né? Então, por isso, estou chamando alguns convidados aqui para bater esse papo com a gente sobre temas relevantes aí. E também deixo para vocês aqui, se vocês quiserem algum tema específico, tá colocando aqui para a gente no canal que a gente vai pegando e fazendo o desenvolvimento de conteúdo para vocês aqui. Bom, vamos lá. Hoje o tema que a gente vai ter aqui é um tema super legal, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho. Eu sou o Jean Santos, sou fundador da DP Partner, tenho 24 anos na área de folha de pagamento, e aí eu venho trazer todo esse contexto know-how para vocês aqui. E com isso também eu trago aqui um fera, né, o Wagner, né, mais conhecido aí comigo aqui. Eu estudei, para vocês terem ideia, conheço ele há 14 anos aí que a gente fez pós, e aí cada um seguiu sua vertente, depois a gente se encontrou, né, Wagner? Que coisa, né, meu amigo? Pois é, aquela história doida. Você vê que a gente está tanto na correria que nem tempo para barba eu tenho para fazer mais. Tô parecendo mendigo. Né, cara? Não vai que hoje tá na moda, né? Então não tem problema, estamos barbudos aqui. Mas, cara, foi no MBA de gestão estratégica que a gente se conheceu, né, gente? Foi 2009. Bom, gente, o Wagner, ele é um consultor e fundador da New Eagle, e ele vê ele como um modelo mais de dar agilidade nos negócios, tá? Então, mais agilidade com metrificação, que é diferente. Um trabalho que eu dou muito valor aí, principalmente porque na área de folha a gente é muito operacional, e a gente precisa metrificar mais os dados para também mostrar mais a área, demonstrar mais o departamento e ser mais reconhecido por isso. Nós somos vistos, a gente é lembrado, mas lembrado por coisas boas. Não, Wagner, se apresente aí, meu amigo. Obrigado, Jean. É isso, cara. Acho que foi como a gente acabou se reencontrando, inclusive, né? Eu nessas aventuras empreendedoras aí, faz mais de 5 anos que a gente está com a New Angle aberta. A gente conseguiu abrir uma vertente ali, uma divisão de produtos digitais no Canadá recentemente, esse ano também, né? No meio do ano a gente conseguiu. Era um sonho já de muito tempo. E o nosso foco é justamente isso que o Jean falou, agilidade organizacional, business agility, porque a gente não quer focar só naquela coisinha da formação de equipes e tudo mais. É o famoso pensamento sistêmico, né? O negócio ele funciona como um todo, não são as partes separadamente. E cada vez mais a gente vê a necessidade de trazendo novos departamentos, novas áreas para falar dentro desse mundo da agilidade também. Por isso que eu acabei reencontrando esse grande amigo Jean, tá bombando também aí, estourando. E a gente foca muito nisso que o Jean falou. Sem dados e fatos, não há argumentos, e é o que a gente tem baseado todo o nosso trabalho aí. É isso aí. Bom, vamos lá. O pessoal está esperando aí. Vamos pelo primeiro tema aí, meu amigo, que é por que eu preciso medir premissas. E por que eu preciso medir? Vou esperar você falar, mas depois eu vou colocar meu complemento. Boa. Tudo começa com porquê, né, Jean? Isso cara, clássico. E deve começar, né? Por que eu tenho que fazer alguma coisa, senão nem faz? E acho que o principal do porquê medir primeiro, eu acho que um passinho antes você tem visibilidade do seu trabalho? Se não, é a primeira coisa que você tem que fazer, porque você não consegue gerenciar aquilo que você não enxerga, e uma vez que você está enxergando, para você saber se está melhorando ou não, você precisa medir. Então, eu acho que essas 3 partezinhas. Visibilidade, consigo ver, agora eu consigo, já que eu estou vendo, gerenciar, e para saber se eu estou melhorando ou não, eu tenho que medir. Com certeza, cara. E uma coisa eu te falo, eu comecei a medir algumas empresas que eu passei, uma delas era muito voltada para resultado, e a metrificação na área de DP era fantástica, até porque a gente tinha metas, né? Então, tudo é medido, né? Não dá para você medir a temperatura, simplesmente colocar um dedo na boca e saber onde você vai. Exatamente. E complicado, no DP a gente tem muita coisa interessante, o RH também dá para fazer isso, mas o DP tem os dados na mão, você tem que trabalhar eles, porque hoje a gente gera alguns dados que são padrões, que é admissão, demissão, volumetria,
Mas tem indicador de performance, volume, processo que você pode fazer, você começa a medir e depois você consegue melhorar a eficiência dele. E acho que isso é um fator, né, interessante na Wagner. Exatamente. Saber. Você sabe hoje, né? A pergunta que vocês têm que se fazer, a galera que está ouvindo aí, que vai ouvir depois, vocês sabem quem entrega o quê? E sabe quem entrega? Essas pessoas sabem quanto elas estão entregando em quantidade e o tempo médio que essas coisas levam para ser entregues? Essas são as 3 perguntas chaves aí. Fantástico, cara. A gente falou mais um pouco mais para frente, mas eu particularmente eu tenho um indicador, né? São vários na área, mas eu tenho um indicador na área que eu vou comentar mais para frente que volumetria, custo, ganho e performance dentro do DP. Então aí dá para você até mesmo isso daí fazer você entregar mais para a diretoria, né? E aí ser um suporte dele, né? Ser um apoio para a tomada de decisão. A gente tem muito dado importante. Bom, mudando um pouquinho aqui, cultura de medição, a gente colocou de propósito cultura de medição mais uma análise simplificada, que não adianta fazer uma coisa mirabolante, depois para manter isso é difícil. Se não faz, é melhor parar, hein? Exatamente. Provocações do Jean. Jean é provocador. E é isso, cara. Eu acho que a cultura, ela começa, primeiramente, para a gente entender cultura, né, cara? O que é uma cultura data-driven, que a galera fala da data-driven, orientada a dados. Uma cultura orientada a dados é onde o negócio ele valoriza os dados, em primeiro lugar, como um ativo estratégico essencial para a empresa. Então, isso significa coletar os dados de qualidade, manter ele de forma segura, acessível, e utilizado para, segundo ponto, que é a tomada de decisão. Então, uma cultura data-driven, né, orientada a dados, ela tem que ser uma empresa voltada à tomada de decisão. E aí, obviamente, tem que ter capacitação de quem vai ler esses dados, né, para tomar decisões, ela precisa virar informação. O acesso ao dados precisa ser democrático, né? Não adianta você monopolizar a informação também. Se você quer utilizar os dados para mudar a empresa, tem que ser democrático. Então, acesso democrático aos dados é importante. A infraestrutura tecnológica que a gente vai falar talvez mais um pouquinho para frente aí, né, Jean, sobre usar ferramentas, né, o auxílio da tecnologia para a gente conseguir construir essa cultura. E a liderança comprometida, cara, isso eu acho que é o mais importante, né? Se a liderança não está comprada, nada muda. E é o que você falou, não adianta trazer gráfico, cara que vai falar como chegar na Lua, que o cara só vai perguntar, cara, só me fala se eu vou estar ganhando ou perdendo dinheiro, e é isso que quer saber. E aí vem a análise simplificada que você falou, né? Não adianta pegar gráficos mirabolantes e olhar e usar aquela informação, né? Com certeza. E tem muita coisa, Wagner, assim, que o pessoal coloca nas empresas. Eu participei de muito da gente que tinha muita metrificação e o modelo mais de CSC, né, que é o Centro de Serviço Compartilhado, mas não entra no tema aqui, depois eu faço algo específico sobre isso, mas aquele famoso gestão à vista, né? O pessoal acha bonito, tem aquele quadro bonitão, com vários gráficos, mas se você não toma ação e não resolve isso para manter um ambiente saudável, uma cultura mais efetiva, é melhor nem colocar, porque você vai acabar gerando estresse com o time na entrega, né? Porque você vai ter que, eles vão ter que ter um tempo para tracionar os dados, executar, e aí isso às vezes na rotina acaba comendo tempo ali, não dá. Então a cultura, que o Wagner falou, é importantíssima. Às vezes pode ser que a diretoria não tenha essa cultura de dados, então comece por você, que você vai criando o hábito. Então começa coisa simples, né? Não adianta querer fazer algo mirabolante. No nosso caso, faz uma medição somente, por exemplo, de admissão, férias, rescisão, multas pagas, e faz isso um valor todo mês. Você vai ver o tamanho das coisas que você entrega. E, gente, tem vários indicadores, mas se você não toma ação, não toma decisão, e você só mede para medir, eu acho que é importante, não faça, senão você vai perder tempo. Cara, perfeito esse comentário seu, Jean. Acho que métricas e metas, qualquer indicador tem que ser acionável nesse sentido que você falou. Se não serve para nada, se não vai tomar ação nenhuma, não, cara, nem mede. E aí tomar até o cuidado, cara. Às vezes teve vai entrar mais para frente, mas assim, a gente vai entrar nesse tema aqui que é a base limpa, cara. Porque a gente estava comentando disso, né? Esse papo aí, até falei com alguns colegas. Quando você vai começar a fazer um indicador, você é o hard, aí você me corrige, eu estou falando borracha aqui. Mas quando eu vou criar um indicador, a primeira coisa que tem que saber é como é que eu vou desenhar aquela estrutura. Por quê? Às vezes eu quero criar um bonitão, lindo, aqueles dashboard de temperatura, de velocidade, lá, que eu acho lindo. Tipo, que eu não sei fazer, mas eu sei fazer o básico, a estrutura. Que é trazer aqueles dados. Depois a gente chama uma pessoa para fazer o design bonitão dele. Mas o conceito de fazer tem que ser simples. Então, assim, não é que você vai extrair, você traz uma base,
daquela base, você deixa meio claro a ordem já que você vai trazer, para não ter muito perda de tempo. E depois os dados que você vai tratar ali dentro para gerar o gráfico depois. Errado? Não, perfeito, cara, perfeito. Eu acho que a governança de dados, que é um dos pontos que eu não comentei, é importante também, né? A estrutura, né, da informação, ela é importante. O que você vai medir primeiro, né? Por isso que tá no exemplo aí, da dor para o problema para a métrica. Pode ser que a galera vai ler e vai, pô, dor e problema não é a mesma coisa? Pode ser que sim, depende da interpretação, mas o que eu levo nesse sentido de dor é, cara, o problema maior que a companhia, o seu departamento está resolvendo para alguém. Essa é a dor maior. E dessa dor vai surgir vários probleminhas. E esses probleminhas precisam ser resolvidos. E aí que você vai ter que saber que métrica ou como você vai, que indicador que você vai utilizar para saber se esses probleminhas estão sendo resolvidos para sanar a dor maior. E tem um exemplo para vocês aqui. Pode ser até dois, tá? Uma admissão fora do prazo social aí e o outro, de repente, pagar decisão complementar fora do prazo. Decisão normal fora do prazo, que gera complementar, e complementar é um erro. Então, você, por exemplo, você pode montar uma base, tudo admissão em prazo padrão, ou seja, na coluna de cima, você coloca o mês ali, janeiro, fevereiro, março, abril, e nas linhas você coloca admissão no prazo e fora do prazo. E aí você coloca a quantidade. Fica meio estranho no início, porque você não vai ter volumetria, mas espera dar uma. Você vai ver onde tem, de repente, algum mês, algum pico que está tendo problema. Preciso mais a fundo. Como é que eu vou mais a fundo? Vou entender quem que está mandando os dados errados. Aí você começa a explodir aquele mês do porquê. Então, e para rescisão a mesma coisa, né? Se eu pago fora do prazo, vou ter a mesma situação, mas de certa forma eu vou ter quebrado ele, se ele vai ser, por exemplo, sobre se é só hora extra, se é só comissão coletiva. E aí tem N fatores que você vai explodindo, né, cara, para resolver o problema. Perfeito, Jean. Uma coisa que você falou que vale frisar se você não sabe por onde começar, começa metrificando o seu próprio trabalho, né? Você falou isso rapidinho, cara. E por onde eu começo, né? Para criar essa base limpa, né? Que dor que eu miro, em qual dor, se eu não tenho acesso às dores estratégicas da empresa. Cara, começa com você. E às vezes na cultura também, né, cara? Exatamente. Você não está com uma cultura formada, orientada a dados. Então você vai ter que ser o cara que vai começar, né? Revolucionar a parada. É isso aí, cara. E aí entra assim, como eu faço para alinhar os indicadores com a estratégia? E aí faz um lance, né? Desculpa, pode continuar, depois eu vou fazer um gancho, inclusive, com o que a gente acabou de falar. Cara, assim, eu nunca esperei da empresa me pedir indicadores. Eu já tinha um modelo que eu criei desde há 10 anos atrás, na primeira empresa que eu comecei a ver como é que era a metrificação, que media tudo. Estava no outro nível de trabalho. E aí, toda empresa que eu entrei, eu esperava a diretoria e a gestão me pedir. Eu já fazia umas análises da área que eu tinha, por quê? Eu precisava dar visibilidade no meu trabalho. Não é ficar falando, né, no ouvido do chefe, da liderança, da diretoria que eu estou fazendo. Os números falam por si só, né? Eles contam. Tem um amigo meu do comercial, ele tem uma empresa e é gestor de uma área comercial, e fala assim, me fala que os números não estão contando. Se você tem os números, você consegue detectar o que não está ali. Cara, então, assim, metrificar. E às vezes você vai ter cultura que está lendo com metrificação, mais fácil. Mas se não tem, o importante é começar você fazendo. Né? Perfeito, cara. É isso aí, gente. Eu acho que a gente consegue fazer um link com esse alinhamento estratégico justamente com isso, cara. Você foi um desses caras, né? O pioneiro que falou, cara, eu preciso medir, eu preciso mostrar o meu trabalho, né? A visibilidade que a gente falou no comecinho do papo. Como é que eu faço isso? Vou começar a medir tudo. E tá tudo bem. Se você não sabe por onde medir, você precisa medir até achar. Cara, não, eu acho que essa daqui é a minha dor. Não adianta eu ficar com 10 métricas aqui que eu não vou usar tudo isso. Eu não vou olhar para tudo isso. Vamos nas mais importantes. E aí, quando você sabe como medir o seu trabalho, se você não tem isso dado, porque às vezes já vem dado da estratégia. Pô, você tá num lugar legal. Mas nem sempre isso acontece, né? A estratégia não chega na operação. E aí que fica esse desafio, por isso essa pergunta, né? Como é que eu alinho? Se você consegue metrificar o seu trabalho, você tem que garantir que essa métrica, esse indicador que você está olhando, ele faz parte de uma estratégia maior, e aí você tem que conversar com o seu gestor, com o seu líder, com o seu gerente, seja lá quem for, para saber, cara, eu estou medindo a coisa certa. Esse alinhamento de expectativa com a gestão e a alta gestão é importantíssimo. Porque com certeza, vai.
para você importante, mas que não está alinhado com o que os caras estão querendo lá em cima, é fracasso. E aí um fator, cara, que assim, a métrica, ela vai gerar métrica. Então, quando a gente vem na cadência aqui de falar sobre alguns temas, de PLR é um exemplo, de cargos é outro, mas às vezes você não tem a meta, né? E aí você consegue ter os dados, para na hora que vier a meta, você já sabe onde você vai ter que melhorar. E isso, vindo da diretoria, quando vem, é muito mais fácil. Mas se não vier, você faz o seu trabalho, desenvolve bem, e aí você medindo, você vai conseguir fazer a sua demonstração do que você entrega. A consequência do reconhecimento vai ser muito mais natural, né? Vai ser muito forçado. E aí, Wagner, vem essa pergunta. KPI e métrica. E até de fato, tem um amigo que postou esse tema, a gente comentou, né? Ele falou um palavrão. Que negócio é esse que é KPI? É um indicador, né? KPI. KPI é uma palavra bonita que eu acho que a galera da tecnologia está mais acostumada. Surgiu lá, né? Veio do gerenciamento de projeto tradicional, que são os Key Performance Indicators, que é basicamente os indicadores de performance-chave. E isso é diferente da métrica, é legal a gente falar bem rápido, só para que não são a mesma coisa. Uma analogia boa que eu estava pensando aqui, hoje, para trazer para a galera, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, você tem mais de 30 anos, é de querer perder peso. E o objetivo maior é perder peso, eu quero ficar com tantos quilos. Então você está colocando um objetivo ali, e o seu KPI é perda de peso. Certo? Esse é o seu indicador, eu preciso perder peso. E as suas métricas vão ser o quanto de caloria que você está consumindo, essa é uma métrica, as horas de exercício que você está fazendo, a quantidade de água que você está bebendo. Então essas são medidas importantes para contribuir para a perda de peso, mas o seu indicador chave, o KPI, é a perda de peso, e não é o consumo de água. O consumo de água é o que você está medindo para falar, cara, eu preciso consumir mais água para, né, ter uma vida mais saudável, me manter mais hidratado, tirar toxinas do corpo e tudo mais. Então, essa é uma analogia boa para a gente saber. Galera, o indicador KPI é basicamente onde você quer chegar, né? A direção que você está tomando. Pode ser o Waze te mostrando para onde você está indo também, para algum lugar. E se você tem combustível para chegar lá. O combustível é a métrica. Pô, essa métrica aqui, ó, tá acabando. Essa métrica tá falando que tá acabando. Só que o seu Key Performance Indicator, seu KPI, é chegar ao seu destino. São duas analogias para fazer para a galera. Hoje tem muita gente que confunde, né? KPI e métrica. Depois dessa explicação. Não são a mesma coisa. Não são, né, cara? Diferente. Não são a mesma Na verdade, o KPI é a direção e a métrica é o meio, né? Olha aí, você falou mais simples que eu ainda, cara. Muito bom. Show. Cara, isso daí, né? A gente fala muito de quando você vai construir um indicador, você meio que constrói ele no caderno, transfere para o Excel, depois disso você mantém. Depois, para alimentar isso em vários, é um trabalho enorme. E a gente está fazendo um trabalho conjunto aí de metrificar com a tecnologia alguns dados da área. Cara, fala as dificuldades que você teve aí no lugar que você encontrou que tinha muito Excel e depois foi para a web aí, como é que foi, cara, a sensação da pessoa? Nossa, a gente precisava de outro desse só para falar sobre isso, mas eu vou tentar resumir, né? Todo mundo quem começa a medir, começa com o simples, né? E, cara, nada contra o Excel, tá? Pra galera não ficar aí também, pô, mas como assim? Meu trabalho é todo em Excel. Tá tudo bem. Se você não tem uma ferramenta específica para utilizar, tá tudo bem para começar. Mas é o que o Jean tá falando, cara. Cuidado, porque a administração, a coordenação, né? O custo de coordenação, muita coisa às vezes é feita de forma manual, é perigoso. O Excel a longo prazo, principalmente se você quer fazer isso como parte da cultura, ela não é uma ferramenta tão escalável e não é tão fácil de preencher e manter. Isso com o tempo ela vai ser um problema para você, porque foi para mim. Eu já conversei algumas coisas com o Jean no meio do caminho aí, cara, que a gente acabou desenvolvendo um produto nosso, inclusive, que é plugar e sair já, cara, olhando para a métrica. Você não tem que fazer cálculo, fórmula e tudo mais. E a administração de uma ferramenta manual, ela é perigosa, né? E outra, né, cara, não só, além disso, tem várias bases de dados. Hoje, tem empresa menor que um sistema só, mas se não é um RP, tem empresa que você utiliza 5, 6 sistemas ao mesmo tempo, e não sendo, às vezes, que nem uma empresa que eu trabalhei, que você tinha 8 sistemas de folha dentro dela. Cara, você trair, a gente se apurar 7 quantidades de admissões em 8 sistemas. Desculpa, 8 sistemas em 8 quantidades de admissão.
Isso a gente demanda, cara. Precisa ter uma pessoa só para extrair dados, né? Cara, e o erro humano, né? A margem de erro humano, né? Cara, eu já tive muito já. E a métrica, às vezes, um erro humano, ele pode fazer o negócio quebrar, ou até mesmo se não atingir seu bônus, seu resultado. Pô, e aí, isso vai ter folha de pagamento, né? Pô, total, cara. Muito. E ele pode dar uma direção indevida, né? Eu já usei muito, assim, o Excel para dar reporte de aprovação para a diretoria. Né? Então, eu fechava a folha de pagamento de uma grande empresa, tinha uma volumetria gigantesca. E aí, antes de fechar, a gente fazia uma prévia com a diretoria e a gerência para mostrar a quantidade. Eu, por exemplo, chegava e já quanto vai ser a folha esse mês. Eu já sabia que era 5%. Então, na cabeça dele, sabia que ia dar um impacto de 5% no faturamento, que era gigantesco. Só que eu tinha na mão. E eu, antes de chegar isso para ele, já tinha outras métricas que era o quê? O mais difícil é a base. Depois que você montou a base, fica mais fácil. Mas monta a base no Excel. Depois que você melhorar, aprimorar, busca colocar isso no sistema, né? Exatamente, queria. Eu acho que é necessário até, né? É o que a gente está falando de escala e disponibilidade. Eu não sei nem se existe essa palavra, né? De mantenabilidade. Para manter um sistema automatizado, e eu acho que essa palavra da automação, uma vez que você tem as formas definidas, cara, é muito mais simples, né? E vai evitar muito erro. Com certeza. Tecnologia ajuda, sem dúvida nenhuma. Muito. E, por exemplo, desafio armadilhas. Esse tema aqui é difícil você colocando é difícil o desafio você fazer. O que você fez? Legal. Só que na hora que você fez, você pode cair no erro da própria armadilha, ter criado um indicador que eu já caí por isso. A gente criou um para metrificar o banco de horas da empresa. E foi metrificado positivo e negativo, era volume altíssimo. Ajudava a ter por gerência a quantidade, né? Positivo e negativo. Isso ajudava a tomar uma decisão rápida ali, o gestor skin, a curar, né? Sem de custo, gestor. Quem tinha que reduzir? Só que o sistema não ajudava, o sistema de ponto. E às vezes vinha as ocorrências indevidas. Então, gerou um estresse enorme, que eu tinha que tratar a primeira base, que o sistema não fazia direito, para me trazer para o indicador. Então, acabou girando uma situação que, se não bem alinhada, bem comunicada, não gera nem ação de que eu estou enviando. Além disso, tem essa questão do... Eu sei que essa palavra aí ela é pesada, né, hoje, de punições, mas não é punição no sentido de dar chicotada na galera, né? Pelo amor de Deus, não vão entender a gente errado aqui. O que a gente fala de desafio, esse desafio é um desafio de ferramenta que o Jean trouxe. Uma outra vertente para a gente olhar para as armadilhas é o tipo de coisa que eu vou dar 2 exemplos clássicos que acontecem, já aconteceram com a gente muito. Primeiro é a paixão por performance. Uma vez que a galera começa a medir as coisas e começa a ver, cara, que animal que é medir, olha que, pô, eu entendo a capacidade do meu time e eu sei que eles estão entregando em 2 dias uma coisa aqui, só que eu quero diminuir essa coisa para 1 dia agora. E aí a primeira pergunta que tem que vir de um bom consultor nesse momento é, cara, mas por quê? O famoso porquê que incomoda, né? A galera fica, às vezes, braba com porquê, mas por que você quer diminuir? Porque a galera se apaixona tanto por métricas e performance para mostrar que o meu time está melhorando performance, que você pode cair na armadilha de reduzir por reduzir, não porque você precisa. E aí você às vezes abre mão de qualidade. Então o que você está entregando, você reduz o tempo para entregar mais rápido, mas o mais rápido nem sempre é com maior qualidade. Você pode estar abrindo mão de qualidade para entregar o mais rápido, só porque você se apaixonou com eu estou mais rápido para entregar as coisas. E a segunda armadilha aí é transformar metas em métricas, que é usando o mesmo exemplo, né, de redução de tempo de entrega e você colocar um bônus para as pessoas reduzirem o tempo que elas fazem as coisas, as pessoas vão se adaptar para atingir aquele bônus, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, a verdade é essa. Então tem que tomar cuidado com os incentivos perversos, que aí entra essa parte de incentivo perverso, né? Que se não tiver uma contramétrica, cara, você vai diminuir o tempo, mas sem perder qualidade, tá? Se não tivesse sem perder qualidade, tá? Essa condição, você pode cair numa cilada da galera tá só entregando mais rápido e tá gerando problema na hora que a parada tá na mão de quem tem que estar. Né? E aí você pode usar o modelo para isso, o modelo Smart, e ao mesmo tempo o modelo assim, de contrapeso, de meta cruzada, ou seja, você tem que entregar um determinado conciliação DP, né? Tá, vou entregar a conciliação aqui. Qual que é a outra pessoa que também tem que entregar isso em outra área para ter a meta cruzada? Porque vai ter meu esforço, mas não depende só de mim, depende de outra pessoa.
tem que ser uma meta cruzada, mesmo o balanço é que define isso a liderança. Mas o cuidado de você ter aí, um dos pontos a acrescentar é o quê? É não usar como formato punitivo e agressivo de a pessoa se retrair, né? A pessoa às vezes fica magoada. É no sentido de orientativo, né? Isso é a palavra certa. A gente ficou punitivo para chamar a atenção, mas é orientativo de correção da rota. Então, mas tem que ser uma melhoria para a pessoa, né, Wagner? E aí tem uma frase sua aqui que é muito polêmica, né? Eu coloquei tenso no final ali, mas o Wagner fala dela aí. É isso aí, que me diga como eu serei medido, que eu te direi como me comportarei. E é fato, né? Acho que é só traduzir uma frase famosa da comunidade aí, que é o métricas moldam comportamentos. Você já deve ter ouvido essa, se não, é verdade, cara. Métricas moldam comportamentos. O que você colocar a galera para controlar o trabalho delas, controlar, tá aqui, ó, galera, controlar, né, gerenciar. O trabalho delas é aquele número que ela vai perseguir. Fato. Porque é verdade, cara. Vai gerar o resultado dela, né? Que ela vai ser cobrada pelo resultado. E outro, você falou de que nem você vai dar uma direção e dar uma. Porque o número não é mais do que uma direção, mas a gente se acordar, a gente não sabe para onde você vai. Qualquer lugar é destino. Então o número te ajuda a você, né, atingir o resultado. Só que se você não tiver algo com uma medição, assim, na verdade, um comportamento no quê? Que é para atingir o bem comum que é da companhia, que é a fatia do bolo inteira, não adianta nada, porque você acaba fazendo o quê? A pessoa ela vai correr atrás por correr, e aquilo vai virar uma tensão, um clima pesado, e acaba não atingindo a meta, e de repente você tem aquele poder tenso, né? Aquela tensão. E eu já passei por situações assim, tá? E às vezes não tinha diretoria. Uma boa qualidade na comunicação sobre a metrificação, a liderança não passava, e o time de operações, o front-end, ele que estava ali no ataque ali, ele não entendia fazer diferente, mas não é porque não entendia. Não estava claro, né? O descer. Não dá para você delegar para cima, a delegação é para baixo, né? Boa, cara. Clareza, você falou uma palavra-chave pra gente também, já. Se as coisas não estão claras, cara, nada funciona, porque você fica naquele mundo do eu acho, e é perigoso demais você ficar no eu acho. Com certeza. Cara, e isso aí, ele vai para a próxima aí, que eu acho que a métrica, eu sempre trabalhei na área que a métrica ela tem que ter um dono responsável. Então, cuidado no que você vai criar também, porque a iniciativa tem que gerar um responsável. Se eu vou dar uma métrica para o. Não precisa também eu querer já tratar um monte de métricas. Não, começa com uma, testa a segunda, de repente a segunda está dando certo, volta para uma. Depois que você estiver bem alinhadinho, identificado, aí você apresenta para a liderança. Isso é experiência, tá? Já fiz muito disso, eu sempre fui muito bem reconhecido. E olhando ele no longo prazo, né? Tem que sempre ter um dono, senão, de repente, não. Quem vai alimentar, quem vai analisar. Tem que ter, né, Wagner? Perfeito. Eu acho que você matou a pau aí agora. Para manter essa cultura, né? Porque às vezes a gente e a gente foi muitas vezes contratado para fazer só esse trabalho. Cara, eu quero começar a medir, ter visão e saber como as coisas estão andando. Só que a gente saía do ambiente sem ninguém assumir aquilo, a gente deixava aquela lacuna. Pô, e agora quem é que vai fazer? Que é justamente isso que você está trazendo do dono. E junto com o dono eu traria a questão de frequência de medição e cadência. A frequência de quanto em quanto tempo a gente vai medir isso. É uma métrica que a gente precisa ver toda semana? Em que momento? Qual é o mecanismo ou agenda ou reunião que a gente vai olhar? Quem são as pessoas que vão olhar para isso? E a gente ter essas cadências de apresentação e acompanhamento de resultado também é tão importante quanto o dono. Mas o dono, sem dúvida nenhuma, é o primeiro cara para isso funcionar a longo prazo. Se não tiver dono, já era. Não, se não tiver dono, ele, na realidade, o processo ele para, né? Pergunta que a empresa começou num gás, começa aqui no mês de janeiro em alta velocidade, chega já no mês de setembro aí, já a velocidade está lá embaixo, né? O carro está acabando a gasolina e tudo mais. Então, assim, mantenha a constância. O importante da entrega, que é resultado, não é você sair dando sprint, né? Uma maratona você não ganha ela, os caras que fazem maratona, né? Me corrige aí. Mas a maratona você ganha o quê? Na constância. Para você não dar um tiro muito grande no final, no início, perdoe, e no final você não tem nenhuma energia. Vai acabar o quê? Você começando bem e terminando, nem quase terminando, né, Wagner? É isso aí, cara. Cuidado aí. Muito bom, Wagner. É isso, cara. Isso aí, né? Tema interessante. Se alguém tem perguntas, mas eu ia te fazer uma aqui enquanto a galera fazer, mas qual que é a maior dificuldade que você teve, ou melhor ainda, né? Um lugar que você tem dificuldade de mudar o conceito para metrificar.
Cara, eu acho que a adoção da liderança, que é uma das coisas que eu mencionei lá, acho que essa é a maior dificuldade em qualquer empresa, qualquer cenário que a gente entra, cara. Porque esse buy-in de quem deveria ser o maior interessado, né? Porque, de fato, e aí eu vou tocar num ponto que às vezes pode mexer em alguns egos até, né? Porque a galera não quer ser transparente. A real é essa, tá? Quando você tem dificuldade de implementar uma cultura orientada a dados, e quem está ouvindo depois aí vai saber do que eu estou falando, nem sempre a galera quer mostrar como as coisas estão, porque às vezes vai colocar o popô na janela, e aí isso pode ser ruim. Então, sem dúvida nenhuma, essa é o maior desafio, a maior barreira, é a gente convencer que os dados eles vão ajudar a empresa no final das contas. Ou aumentar a receita, ou reduzir os custos. Entendi, meu amigo. Wagner, isso aí, cara. Bom, gente, nosso bate-papo é rápido aqui. Você viu que nem sentimos o tempo passar, mas é isso. É toda semana aqui, toda quinta-feira, 1h30, até as 2h. Sagrado com vocês aqui para passar conteúdo. Isso não é só de aplicação na área do DP, tá? Cara, RH, financeiro. São insights aqui que eu queria agradecer a vocês toda essa quinta que a gente está fazendo aqui. Tá bom? E também deixar para vocês também conhecerem um pouco mais do DP Partner aí. O livro DP Estratégico foi que eu fiz, então tem muito conceito aqui. O Wagner fez a aquisição, não quanto se é bom ou não. Alguns feedbacks estou recebendo aí. E eu acho que ajuda vocês, principalmente, a ter uma carreira acelerada, uma carreira mais constante de crescimento e resultado. Wagner, fala um pouquinho mais aí da New Eagle aí, e um pouquinho de você. A New Angle é uma consultoria que ela nasceu como consultoria, né, voltada para agilidade organizacional, né, como o Jean está falando. A gente está falando de DP agora, a gente partiu da tecnologia, mas a gente viu que não é só tecnologia, né? Nenhuma empresa tem só a área de tecnologia, tem muita coisa por trás da tecnologia. É um sistema, né? Toda organização é um grande sistema, e a gente começou a ver a necessidade de colocar conceitos e práticas que a gente utilizava para outras áreas também. E no meio desse caminho todo, a gente viu a necessidade de ter ferramentas mais simples, fáceis de entender, voltados para métricas e indicadores, e foi quando a gente abriu. Agora a New Angle tem uma divisão de produtos digitais também, e é basicamente isso. Se vocês quiserem ajuda com qualquer coisa relacionada a isso, né, métricas e indicadores, tá aí o Jean, tá aí eu também, eu me coloco à disposição. Obrigado por colocar um e-mail aí, Jean. Me mandem um alô, a gente marca um papo aí, porque aqui foi bem rápido. É muita coisa para falar em pouco tempo, né, Jean? Mas agradeço demais. Com certeza. Muito obrigado. Imagina, você volta de novo aí no próximo ano aí, com certeza. Se Deus quiser. Boa, obrigado. Cara, imagina que isso. Obrigado aí, meu amigo. Tamo junto. Bora para a próxima aí. Para quem não for assistir ou quem for assistir depois aí, Feliz Natal para você também, meu amigo. E verdade. Tudo novo. Boas festas. Valeu. Obrigado, galera. Imagina, um abraço. Tchau, pessoal.